Vamos aqui para a próxima, vamos para a questão de número 15. Olha, aqui nós vamos iniciar uma parte fundamental da nossa matéria que trata das audiências, defesa e revelia. Galera, isso daqui, ó, é fundamental. Tem muita questão sobre a audiência da FCC? Tem. A FCC gosta muito de audiência. Sempre pergunta quais são as consequências da ausência das partes da audiência. Esse é um ponto bem importante que nós temos aqui, ó, no artigo 844. Então, artigo 844 da CLT, a ausência das partes da audiência. Nós vamos ver o que acontece se o reclamante não estiver presente, se o reclamado não estiver presente, se ambos não estiverem presentes. Nós vamos ver que esse artigo 844 ele foi alterado pela reforma trabalhista, possibilitando ao reclamante que justifique a ausência na audiência. Nós temos um outro ponto importante aqui, que é a OJ 245, vamos anotar também, OJ 245 da SDI 1 do TST, que a gente analisa junto com 815 da CLT, que trata de atrasos à audiência. Primeiro, com base na OJ, o atraso das partes, e com base no artigo 815, atraso do juiz. Vamos ao seguinte, hoje, 9 da manhã, vamos iniciar a audiência. Pô, e nada de começar a audiência. Aí eu sou meio agoniado, fico lá batendo pé e caraca, 9:01 e nada, 9:02 e nada, 9:03 e nada. Pô, cadê esse juiz? Fui lá na vara do trabalho, na secretaria. Cadê o juiz? Não chegou ainda não. Não chegou ainda não? Não. Estou esperando. E aí vem aquela pergunta normal. Quantos minutos eu preciso esperar o juiz? Ou seja, qual que é a tolerância de atraso para o juiz? 15 minutos. Eu vou esperar 15 minutos. Deu 9:16, o juiz não apareceu, eu pego uma certidão e vou embora, sem sofrer prejuízo algum. O juiz ele pode se atrasar até 15 minutos. Aí, por outro lado, surgiu o questionamento acerca do atraso das partes. Quantos minutos as partes podem se atrasar? Ora, se o juiz pode se atrasar 15 minutos, a parte pode se atrasar 0. Não pode se atrasar. Toma cuidado que isso cai bastante em concurso. Parte não pode se atrasar. Não existe previsão legal de atraso. Acha um artigo na CLT que fala em atraso das partes. Não tem, não há previsão legal de atraso. É isso que consta nessa OJ 245 da SDI 1. Depois, ó, em relação à defesa, eu vou destacar agora para a gente o artigo 847. Que também foi alterado pela reforma trabalhista. O que nós tínhamos antes da reforma trabalhista nesse artigo 847? A única informação de que a defesa era oral em até 20 minutos. A única forma de defesa que nós tínhamos prevista no artigo 847 era oral em até 20 minutos. Então, na audiência, o reclamado ou o seu advogado falariam por até 20 minutos, produzindo a sua defesa, que seria reduzido a termo pelo serventuário. Ok. Só que a vida toda, o que acontecia na Justiça do Trabalho? Todo mundo apresentava defesa escrita. 99,9% das vezes o que eu tinha era defesa escrita. O que o legislador da reforma fez? Incluiu no artigo 847 a possibilidade de se apresentar defesa escrita. Incluiu o óbvio. Então, hoje a defesa pode ser oral ou escrita. Só que tem uma pegadinha aqui que a banca pode utilizar. Uma diferença, uma pegadinha, que é a seguinte: defesa oral é apresentada na audiência. Defesa oral é apresentada na audiência. Defesa escrita é apresentada antes da audiência. Olha a diferença. Defesa escrita não é apresentada na audiência, é antes. Então, antes da audiência, eu mando a minha defesa pelo sistema informatizado. Agora, se o Bruno quiser produzir uma defesa oral, é na audiência. Fixa, anote essa diferença, porque ela pode cair
na sua prova seria uma puta pegadinha. Então, defesa escrita antes da audiência, encaminho pelo sistema informatizado, está lá no artigo 847. Defesa oral em até 20 minutos na audiência, na própria audiência. Ok, galera? Tranquilo? Vamos lá para as nossas questões. Vamos para a nossa questão de número 15, que vai tratar de revelia. Então vamos lá, ó, no tocante à revelia, número 15, no tocante à revelia, considere. Pessoal, vamos aqui depois, ó, neste caso, em consonância com a CLT alterada pela reforma, está correto o que consta. Então vamos ver o que está certo, o que está errado. Então, ó, número 1, é tolerado o atraso de 5 minutos das partes. Já vimos que está errado. Já vimos que não há tolerância, não há previsão de atraso. Não há previsão de atraso, OJ 245 da SD1 do TST. 2, vamos lá, 2. O não comparecimento do reclamado, importa em revelia e em confissão quanto à matéria de fato, exceto se, havendo pluralidade de reclamados, algum deles contestar a ação. Isso está perfeito, tranquilo. Isso está de acordo com o artigo 844, parágrafo 4º da CLT. O não comparecimento do reclamado importa em revelia e em confissão quanto à matéria de fato. Ou seja, nós vamos presumir que os fatos afirmados na petição inicial são verdadeiros. Só que o que acontece? Esse é o principal efeito da revelia, mas que não vai ocorrer em algumas circunstâncias que constam neste parágrafo 4º do artigo 844. A regra geral é a revelia, é a confissão sobre a matéria de fato, só que excepcionalmente esses efeitos não serão produzidos em algumas hipóteses. Uma delas consta aqui, se houver pluralidade, volta lá, ó, se havendo pluralidade de reclamados, algum deles contestar a ação. Como assim? Ó, situação mais simples do mundo para nós visualizarmos aqui. Eu ajuizei uma ação em face de João e Maria, ok? Eu ajuizei a ação em face de João e Maria. João não compareceu à audiência. Maria compareceu, apresentou defesa e os fatos que envolvem os dois são idênticos. Eu não posso presumir o fato verdadeiro para um e não presumir para o outro. Ou seja, a defesa que foi apresentada por Maria vai aproveitar João. João vai se aproveitar dela, vai beneficiar João a defesa apresentada por Maria. Então, se eu tenho uma pluralidade de réus, se eu tenho mais de um réu, um deles apresenta e controverte os fatos, faz os fatos serem duvidosos, eu não presumo verdadeiro para ninguém. Então, um vai aproveitar a defesa do outro, um vai ser beneficiado pela defesa do outro. Ok, galera? Tranquilo? Depois, vamos para a de número 3. Vamos aqui para a de número 3. O não comparecimento do reclamado importa em revelia e em confissão quanto à matéria de fato, exceto se a petição não estiver acompanhada do instrumento que a lei considere indispensável à prova do fato. Também está correto, também está perfeito. Vejam que eu também não terei os efeitos da revelia, eu também não vou presumir verdadeiro se a petição inicial não estiver acompanhada do instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato. Vamos dar um exemplo simples disso daqui. Digamos que na petição inicial eu tenha a informação de que as horas extras seriam de 100%. A gente sabe que na Constituição Federal a gente tem um mínimo de 50%, mas eu afirmo na petição inicial ter direito ao recebimento de 100% de horas extras em virtude da Convenção Coletiva de Trabalho que estava em vigor na época. Artigo 3º da Convenção Coletiva de Trabalho. Beleza. Eu juntei a Convenção Coletiva de Trabalho? Não juntei. Opa, mas como é que eu vou provar
que o artigo 3º da convenção coletiva fala em 100% se eu não trouxe a convenção coletiva, se eu não juntei a convenção coletiva? Pô, não dá. E aí? Eu vou presumir que o reclamante tem direito a 100% se ele não juntou a convenção coletiva? Claro que não, porque aí seria a única forma de provar, seria o documento indispensável à prova daquele fato. Perfeito? Ok? Vamos aqui na sequência. 4. Ainda que ausente o reclamado, presente o advogado na audiência, serão aceitos a contestação e os documentos eventualmente apresentados. Galera, ó, isso aqui é novidade da reforma trabalhista, 844, parágrafo 5º da CLT. O reclamado está ausente, mas se o advogado dele estiver presente, a gente vai aceitar a contestação, que é a defesa, e os documentos eventualmente apresentados. Então, mudança aqui da reforma trabalhista, então está correto, 2, 3 e 4, letra A, ela é a que está adequada. Só um que está errado, fala de tolerância para as partes, e a gente sabe que não existe essa tolerância. Ok, galera? Tranquilo, viu? Que tem uns pontos aqui que são sistematicamente cobrados. Aquela OJ 245 que eu coloquei para vocês já caiu em 20 mil provas. Tranquilo? Vamos na sequência, a nossa questão de número 16. Vamos aqui. 16 fala que o advogado da reclamada Fênix Produtora, por ocasião da audiência una, apresentou a contestação da ré, bem como reconvenção, por meio do qual pretendeu a devolução de ferramentas de trabalho da empresa que ficaram em posse do empregado após a rescisão contratual. Nesta situação, galera, olha o que acontece. Vamos lá, reconvenção. Primeira coisa que eu vou perguntar para vocês. Lembra o que é reconvenção? Lembra daquele conceito básico de reconvenção que a gente usa tanto no processo civil quanto no processo do trabalho? Reconvenção é o quê? Um contra-ataque do réu ao autor no mesmo processo. É um contra-ataque. Leu reconvenção, lembrou do contra-ataque do réu. A gente geralmente pensa no réu só se defendendo. Não devo ser condenado a isso, não devo ser condenado a isso, está errado isso. A gente pensa no réu só se defendendo. Mas o réu também pode partir para cima, pode contra-atacar. Como é que ele contra-ataca no mesmo processo? Através da reconvenção. Vejam que a empresa aqui começou se defendendo. Não devo ser condenado ao pagamento de horas extras, não devo ser condenado a adicional de insalubridade, não devo ser condenado a pagar dano moral, mas, por sua vez, o reclamante, ex-empregado, deve ser condenado a me devolver ferramentas, instrumentos que ficou na sua posse. Contra-ataquei. Pedi a condenação do autor aqui, do reclamante, a entrega dessas ferramentas, como nós estamos vendo aqui na questão. Essa é a reconvenção. Reconvenção está prevista na CLT? Não. Está prevista apenas no CPC. Vamos aqui. Artigo 343 do CPC. Eu aplico o artigo 343 do CPC ao processo do trabalho? Claro que sim, é possível tranquilamente a aplicação dele. Falei para vocês que a CLT não trata do tema, ou seja, existe uma lacuna. E a reconvenção é um instituto processual que está relacionado à celeridade, à economia processual. Se está relacionado à celeridade e à economia processual, combina, é compatível com o processo do trabalho. Se eu tenho lacuna, se eu tenho compatibilidade, eu tenho aplicação subsidiária do CPC ao processo do trabalho. Concordam comigo? Então essa que é a ideia. Veja que a gente começa falando de reconvenção, mas a gente vai ver que a questão, na verdade, trata de aplicação subsidiária do CPC ao processo do trabalho, ou seja, à luz do artigo 769 da CLT. Então, nesta situação, nós vamos aqui para a letra B. A consolidação das leis do trabalho expressamente prevê
que nos casos omissos, o direito processual comum será a fonte subsidiária do direito processual do trabalho, exceto naquilo em que for incompatível com as normas do texto consolidado da CLT. Tem lacuna, é compatível, vamos aplicar sim a reconvenção, ela é totalmente cabível no processo de trabalho, ok? Vamos para os errinhos ali, vamos ver por que as demais estão equivocadas. Vamos aqui, ó, letra A está errado, por quê? Vamos lá. Não deve ser aceita a reconvenção por falta de previsão deste ato processual na legislação trabalhista, não podendo ser aplicada outra legislação processual para o caso. Claro que deve ser, sim, aceita. Lógico que eu vou aplicar outra legislação processual. C. Somente será aceita a reconvenção caso haja expressa concordância da parte contrária, que terá prazo para exercer o contraditório. Claro que não, galera. A apresentação da reconvenção é vontade minha. Eu sou o réu, dentro da minha defesa, vou apresentar a reconvenção. Não precisa da sua concordância, não. Alguém precisa concordar para ser réu? Não. Vejam que você vai ser réu na minha reconvenção. É como se você fosse reclamado na minha reconvenção. Ninguém precisa perguntar para o outro para ter a concordância nessa situação. Claro que não. Perfeito? Depois, vai ter o contraditório, sim, mas está errada. Letra D. Deve ser aceita a reconvenção em razão de estar expressamente prevista na CLT como modalidade de defesa da reclamada. Toma cuidado, galera, com essa daqui. Essa daqui era mais perigosa, você achar que a reconvenção estava prevista na CLT e realmente ela não está. Depois, vamos aqui. Letra E. Não deve ser aceita a reconvenção, visto que somente poderia ser proposta ação possessória no foro cível competente para a matéria. Claro que não, galera. Olha o que acontece. Por que a Justiça do Trabalho ela é competente para analisar esse pedido de devolução das ferramentas? Porque são ferramentas de trabalho que estavam na posse do reclamante em virtude do trabalho que ele realizava. Ou seja, existe uma total conexão entre a minha pretensão, entre o meu pedido da reconvenção e aquele que foi levado ao Poder Judiciário através da sua ação. Na sua ação você pediu horas extras, pediu isso e aquilo em decorrência do contrato de trabalho que existia. Na minha reconvenção, estou pedindo a devolução de ferramentas em virtude do contrato de trabalho que existia, o mesmo contrato de trabalho. Então percebam que o mesmo contrato de trabalho ele está sendo utilizado para o ajuizamento da sua ação e para a apresentação da minha reconvenção, ok? Por isso que cabe sim, existe conexão entre a ação e reconvenção, que é um dos requisitos para que ela possa ser apresentada. Vamos para a próxima questão, vamos para a questão de número 17. Em se tratando de dissídio individual, então, em se tratando de dissídio individual, a norma processual trabalhista prevê como regra a realização de audiência una, ou seja, em um determinado ato processual será realizada a tentativa de conciliação, instrução e o julgamento, é o que a gente chama de audiência de conciliação, instrução e julgamento, um único dia, um único ato para a realização de todos os atos processuais. Vamos lá, ó. Nesse sentido, olha o que diz a letra E. A letra E, ela está baseada no artigo 843 da CLT. Vou anotar o dispositivo e vamos entender aqui. Então, o artigo 843 da CLT está relacionado aqui ao comparecimento das partes. Olha o que diz a letra E. Deverão estar presentes o reclamante e o reclamado na audiência de julgamento, independentemente do comparecimento dos seus representantes. Então, deverão estar presentes reclamante e reclamado. Caraca, bicho, meu advogado faltou. Tem algum problema? Não.
Bicho, o advogado da parte contrária faltou. Tem algum problema? Não. O bicho pega mesmo quando a parte falta. A gente sabe que quando o reclamante falta, arquiva, extingue-se a resolução do mérito, tem o arquivamento. Quando o reclamado falta, é pior ainda porque tem a revelia. Agora, os representantes, os advogados faltaram, não tem problema nenhum. Por quê? Porque aquele artigo 843 que eu anotei para vocês diz que devem estar presentes reclamante e reclamado, independentemente dos seus procuradores, dos seus representantes. A presença aqui, ela é o quê? Pessoal. Exige-se que assim seja. E isso, como eu falei, consta no artigo 843 da CLT. Claro que existem algumas situações excepcionais. Nós temos aqui algumas situações excepcionais. Existe uma que muitas vezes é utilizado em concurso, que é a trata da impossibilidade de comparecimento à audiência. A minha audiência é amanhã. Hoje sofri um acidente e estou internado. Claro que vai chegar amanhã, eu não vou comparecer. Mas veja que o artigo 843 diz que um outro empregado da mesma categoria minha pode ir à audiência me representando para justificar a minha ausência e evitar o arquivamento do processo. Então, em situações extraordinárias, um outro empregado da mesma categoria profissional pode ir à audiência, justificar a ausência e evitar o arquivamento do processo. Sabe por quê? Qual que é o grande interesse aqui? Quando eu arquivo o processo, eu condeno ao pagamento de custas processuais. Então, se eu não for, se ninguém for para justificar a minha ausência, o processo vai ser arquivado e eu serei condenado ao pagamento de custas processuais. E para eu ajuizar novamente a ação, eu tenho que pagar essas custas. Essa é uma regra da reforma trabalhista. A reforma trabalhista diz que se o processo for arquivado, se eu for condenado ao pagamento das custas, eu tenho que depositar, eu tenho que pagar essas custas para poder ajuizar novamente a ação. É uma condição para o ajuizamento de nova ação, o pagamento das custas. Então eu mando esse camarada, esse colega meu da mesma profissão para justificar e evitar essa condenação ao pagamento de custas, o arquivamento do processo. Perfeito, galera? Vamos aqui para as outras. Por que as outras estão totalmente erradas? Ó, vamos aqui. Eu tenho que, terminada a defesa, seguir-se a instrução do processo, sendo ouvidas as testemunhas, os peritos e os técnicos, se houver, e após será efetuado o interrogatório dos litigantes. É o contrário. Primeiro eu ouço as partes para depois ouvir as testemunhas. Primeiro eu ouço as partes para depois ouvir testemunhas, peritos, técnicos, porque você vai pensar o seguinte, para você entender essa ordem, para você lembrar dessa ordem, então vamos pensar o seguinte. Eu ajuizei uma reclamação trabalhista pedindo a condenação da empresa ao pagamento de horas extras, ok? As partes são ouvidas, eu sou ouvido, você, preposto, representante da empresa, é ouvido ou ouvida. Aí no seu depoimento você fala, não, realmente o Bruno prestava horas extras. Ele realmente trabalhava de 1 a 2 horas extras todo santo dia. Você confessou. Diante dessa sua confissão, o juiz pode avaliar e pensar o seguinte, ó, nem vou ouvir testemunha. As testemunhas que poderiam ser ouvidas depois das partes nem serão ouvidas, porque já houve a confissão da parte, já vou julgar com base na confissão. Daí essa ideia, primeiro eu ouço as partes, porque pode ser que elas confessem alguma coisa, e aí nem precise mais realizar outro meio de prova. Tranquilo? Vamos lá, letra B. Por que está errado? Caso o reclamante não compareça na audiência inaugural, mesmo presente seu advogado, deverá necessariamente ser adiada a sessão. Não, se ele não compareceu, nós teremos o quê? Arquivamento do processo. Arquivamento do processo, condenação ao pagamento de custas processuais, como eu já falei para vocês, e isso consta no artigo 844 da CLT.
Vou aproveitar o momento aqui para fazer uma pergunta que pode parecer boba, mas às vezes a gente trava. O artigo 844 diz que se o reclamante não comparecer, eu tenho o arquivamento. Se o reclamado não comparecer, eu tenho a revelia. Está lá no artigo 844. Na prova, eles vão trazer uma situação em que ambos vão faltar. Se o reclamante falta, arquiva. Se o reclamado falta, revelia. E se ambos faltarem? Feito o pregão, ninguém compareceu. E aí, o que você faz com o processo se os dois faltarem? Pode parecer bobo. O artigo 844 não traz explícita essa afirmativa. Anote que se ambos faltarem, nós teremos o arquivamento do processo também. Então, o reclamante faltou, arquivamento. Reclamado faltou, revelia. Ambos faltaram, arquivamento do processo. Você vai lembrar o seguinte: primeiro o juiz chama o reclamante. Reclamante João da Silva, reclamado empresa Alfa. Ele chamou o reclamante primeiro. Se ninguém veio, se o reclamante foi primeiro chamado, a gente vai arquivar, a gente vai aplicar a penalidade aí. Ok, galera? Tranquilo? Letra C. É facultado ao empregador fazer-se substituir pelo gerente ou qualquer outro preposto que tenha conhecimento dos fatos, mas cujas declarações não obrigarão o proponente. Está errado. Obriga sim. Falei para vocês que o que for dito pelo preposto vai ser considerado dito pelo dono da empresa, pelo proponente, por aquele que está sendo ali representado pelo preposto. Se o preposto vier na audiência, como você fez, e confessar que Bruno prestava horas extras, não vai poder o dono da empresa falar: não, porra, esse cara é maluco, falou merda. Não, as declarações obrigam, ok? E aí, para a gente finalizar, letra D, aberta a audiência, o juiz proporá conciliação, sendo que se não houver acordo, o reclamado poderá apresentar defesa oral no tempo máximo de 10 minutos. Não, nós sabemos que são 20 minutos. Então, galera, o que nós estamos percebendo aqui? Que são situações bem simples, são dispositivos simples da CLT, mas que sempre são lembrados pela FCC. Você não vai encontrar nada de outro mundo na sua prova, não. A FCC vai continuar cobrando isso daqui. São informações simples do dia a dia, que quando você, futuro servidor, estiver lá trabalhando, você vai lidar nos processos, ok? Vamos para a nossa próxima? Vamos para a nossa questão de número 18. Sobre as audiências trabalhistas, com base nas normas aplicáveis, é correto afirmar. Então, sobre as audiências trabalhistas, o que é correto afirmar? Olha aqui, ó. Essas serão públicas, realizar-se-ão em dias úteis, entre 8 e 18 horas, não podendo ultrapassar 5 horas seguidas, salvo quando houver matéria urgente. Esse daqui foi copia e cola do artigo 813 da CLT. Simplesmente copiaram e colaram o artigo 813 da CLT. A audiência, ela não é realizada naqueles horários normais dos demais atos processuais. Não. A audiência tem horário próprio, de 8 às 18. Não vai ultrapassar pela CLT mais do que 5 horas, a não ser que seja uma situação urgente, que tenha que ouvir uma testemunha que está muito doente, uma testemunha que vai viajar para o exterior em definitivo. Então vamos continuar e vamos ouvir essa parte mesmo já tendo ultrapassado as 5 horas seguidas, ok? Isso está correto, a informação básica que existe sobre a audiência, artigo 813. Vamos ver o erro agora das demais questões. Vamos lá, ó. A ausência injustificada do reclamante ou do seu advogado, a audiência importa em revelia. A ausência do reclamante importa em revelia? Não. A ausência do reclamado. A ausência do reclamado é que vai gerar aqui a
revelia. Se o reclamante faltou, o que nós temos aqui? Se o reclamante faltou, eu tenho arquivamento, ok? Então, a ausência injustificada do reclamante gera arquivamento e não revelia. B. O reclamante e o reclamado deverão estar presentes pessoalmente, independentemente do comparecimento dos seus advogados, por enquanto perfeito, não podendo ser substituídos ou representados neste ato processual. Aqui que está o erro, pessoal. Olha o que acontece. Dependendo da situação, nós teremos aqui, por exemplo, a representação pelo preposto, que você já está careca de saber. Então, eu tenho o preposto que representa o reclamado, a empresa. Eu tenho também aquela possibilidade excepcional de, havendo alguma urgência, ser representado por alguém da mesma profissão que vai justificar a minha ausência. Então, o erro ali seria não poder ser representado ou substituído por alguém. Esse que foi o equívoco. Vamos agora para a letra C. As partes e testemunhas serão inquiridas pelo juiz, não podendo ser reinquiridas a requerimento das partes ou advogados. Claro que elas podem. Olha o que geralmente acontece. O juiz, quem nunca assistiu uma audiência trabalhista, o juiz faz as perguntas, vai inquirindo, vai perguntando. Às vezes o juiz pergunta absolutamente tudo que as partes nem precisam perguntar nada. Agora, pode ser que o juiz tenha feito várias perguntas, mas não tenha feito algumas perguntas que eu quero fazer. Então, eu vou perguntar ao juiz, que vai repassar a pergunta para a nossa testemunha. Aqui no processo do trabalho, diferentemente do processo civil, não há essa inquirição direta, é por intermédio do juiz. Então, podem ser, sim, as testemunhas reinquiridas pelo juiz por pedido de partes e advogados, ok? Depois, o juiz, vamos para mais uma. O juiz, a hora marcada, declarará aberta a audiência, sendo feita pelo chefe da secretaria ou escrivão a chamada das partes, havendo uma tolerância de até 15 minutos após a hora marcada. Não, galera, mais uma vez, essa questão sobre tolerância, existência ou não de tolerância de atraso para as partes. Nós já falamos que não há tolerância de atraso para as partes. Nós já falamos que a OJ 245 da SDI 1 do TST diz não haver essa tolerância. Não existe previsão legal para atraso. Quem é que pode se atrasar até 15 minutos? O juiz. Existe previsão legal para ele, não existe para a parte. Ok? Tranquilo? Vamos aqui, já finalizamos essa. Vamos para a questão de número 19. Vamos ver o que nós temos aqui nessa questão 19. A empresa Deuses do Olimpo Produções S.A. foi citada para responder reclamatória trabalhista que tramita pelo procedimento ordinário e comparecer à audiência única, designada 30 dias após a sua notificação. Então, foi designada 30 dias após a sua notificação. Entretanto, o representante legal da empresa reclamada, por mero esquecimento, não compareceu à audiência designada. Então, o representante legal da empresa reclamada, por mero esquecimento, ou seja, não tem justificativa nenhuma, não compareceu à audiência designada. O reclamante compareceu sem a presença do seu advogado. O advogado da reclamada, presente em audiência, pretendeu apresentar a defesa oral. Nessa situação, com fundamento na lei e jurisprudência simulada do TST, o juiz deverá. Então, o que nós temos aqui? Reclamado ausente. Reclamante compareceu sem advogado. Tem algum problema? Não, não tem problema nenhum. O importante é nós fixarmos que o reclamado faltou. Se o reclamado falta e não tem justificativa nenhuma porque foi mero esquecimento, revelia, ok? Então, o que nós vamos aplicar aqui? Revelia. Qual é o dispositivo, qual é a assertiva
aqui considerada correta. Eu tenho aqui a letra D, ó, deve o juiz aplicar a revelia e consequente confissão quanto à matéria de fato a reclamada ausente, não permitindo que seu advogado apresente defesa oral diante do motivo da ausência não ser relevante e prosseguir com o processo sem adiar a audiência. Então, ó, ele não vai apresentar defesa oral. O que diz o artigo 844 é que a defesa apresentada e os documentos devem ser recebidos. Aqui ele iria ainda produzir a defesa oral. Se ele tivesse apresentado a defesa por escrito, ela seria recebida. Mas como ele iria ainda apresentar a defesa oral em 20 minutos, o entendimento é que ele não irá produzi-la. Ok, galera? Vamos aplicar a revelia e ponto. Olha o errinho das demais. Vamos ver se existe alguma pegadinha para a gente aqui. Arquivar a reclamatória. Por que vai arquivar a reclamatória se o reclamante está presente? Não, nada disso. Arquivar diante da ausência de uma das partes, o advogado do reclamante. Não, a gente só arquiva se o reclamante faltar e ele estava devidamente presente. B. Adiar a audiência para outra parte, possibilitando o comparecimento do advogado do reclamante e do representante legal da reclamada. Não tem previsão legal para isso, tá? Não tem previsão legal para isso. C. Permitir ao patrono da empresa, ao advogado da empresa, a apresentação de defesa oral e adiar a audiência para que o advogado do reclamante tome ciência e apresente réplica. A gente não tem essa previsão legal aqui. A previsão legal é revelia e ponto, de acordo com o artigo 844 da CLT. Letra E. Autorizar que o patrono, advogado da reclamada, apresente defesa por escrito em 15 dias diretamente no protocolo. Nada disso, galera. Você lembra que eu falei para vocês o seguinte, que agora a reforma trabalhista possibilita a defesa escrita. Só que quando é que a defesa escrita será apresentada? Quando? Antes da audiência. Você lembra disso? Antes da audiência pelo sistema informatizado. Como é que o juiz vai conceder 15 dias para apresentar a defesa? Nada disso. Não apresentou, já era. Ok, meus amigos? Vamos para a nossa questão de número 20. Vamos lá. São 25 questões. Vamos aqui para a de número 20. Temos, então, 6 questões até o final dessa aula. Essa é a primeira aula de 3 apenas. Então, vamos aqui em relação à audiência, considere. E nós vamos buscar aqui entendimento pacificado que se afirma apenas em. Então, é entendimento pacificado. Número 1, pessoal. Aberta a audiência, o juiz proporá a conciliação. Isso está correto? Está correto. Está aqui perfeito, de acordo com o artigo 846 da CLT. Aberta a audiência, o juiz proporá a conciliação. Tanto que nós temos aqui, primeiro, o pregão. A abertura da audiência é o pregão. Pregão, vou chamar reclamante, vou chamar reclamado, sentou, tem acordo, ou seja, proposta de conciliação, artigo 846 da CLT, falando nessa primeira tentativa de conciliação. Primeira tentativa obrigatória de conciliação. A ausência dessas tentativas obrigatórias gera nulidade do processo. Lembra disso daqui. A 2, nós temos o quê? Vamos lá. A audiência de julgamento será contínua, devendo ser concluída no mesmo dia. Não. Olha o que acontece. Nós temos, ela não precisa ser concluída no mesmo dia, porque nós temos aquele artigo 813 da CLT falando que ela tem um máximo de 5 horas. Ela não deve passar as 5 horas, a não ser que seja matéria urgente. Então, ó, não é matéria urgente, chegou às 5 horas de audiência, continua em outro dia. Então, ela não precisa obrigatoriamente terminar no mesmo dia. Senão, nós poderíamos ter uma audiência ali de 8, 10 horas? Claro que não. Ok? Artigo 813 da CLT na cabeça. Depois, vamos lá. 3. A ausência do reclamante
ausência do reclamante quando adiada a instrução após contestada a ação em audiência, não importa arquivamento do processo. Vamos entender isso daqui, é a súmula 9 do TST. A ausência do reclamante quando adiada a instrução após contestada a ação em audiência, não importa arquivamento do processo, súmula 9, vamos tranquilamente aqui entender essa informação. Olha o que acontece. Regra geral, nós temos a audiência una. Então, se o reclamante falta àquela primeira audiência, eu arquivo o processo. Só que em algumas situações eu tenho mais de uma audiência. Eu tenho duas audiências. Então, olha o que acontece. Na primeira audiência, reclamante e reclamado estavam presentes. Só que aí nós marcamos uma segunda audiência. Se o reclamante faltar a essa segunda audiência, arquiva o processo? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta que é respondida com base na súmula 9 e na nossa questão. Se o reclamante faltar a segunda audiência, arquiva o processo? Olha que beleza de resposta que eu vou te dar. Depende. Depende. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que arquive, pode ser que não arquive, depende. Depende do que, Bruno? Depende se na primeira audiência foi ou não apresentada a defesa. Então depende se na primeira audiência foi apresentada ou não defesa. Ok? Então vamos colocar aqui, ó. Vamos aqui. Primeira audiência. Primeira audiência. Segunda audiência. Foi apresentada defesa? Não. Então, se ele faltar na segunda audiência, arquiva? Sim. Como não foi apresentada defesa, na primeira audiência, se ele faltar à segunda audiência, vai arquivar. Foi apresentada defesa na primeira audiência? Sim. Então, vai arquivar se ele faltar na segunda? Não. É sempre o contrário. Então, se ele não apresentar defesa na primeira audiência e o reclamante faltar na segunda, arquiva. Se ele tiver apresentado defesa na primeira audiência e o reclamante faltar à segunda, não arquiva. Vamos ficar nessa segunda aqui. Imagina o seguinte, eu reclamante, você reclamado. Comparecemos à primeira audiência. Você apresentou defesa. E na sua defesa você joga por terra todos os meus pedidos. Na sua defesa, você demonstra por A mais B que eu não tenho direito a absolutamente nada, aquela defesa raivosa, que assim, ó, vou te ferrar, Bruno. Essa foi a sua defesa. Marca a segunda audiência. Imagina se na segunda audiência houvesse o arquivamento, que é a extinção sem resolução do mérito. A sua defesa não seria apresentada, não seria analisada. Você ia ficar satisfeito? Claro que não. Porque você, réu, a partir do momento que apresenta a defesa, quer que ela seja analisada, quer que o mérito seja julgado. Por isso que a gente não arquiva. Se você, réu, apresentou a defesa na primeira audiência, a gente não arquiva mais o processo, porque você tem direito a que a sua pretensão, os seus pedidos, a sua defesa seja analisado. E é isso que nós temos aqui no inciso segundo, no inciso terceiro. A ausência do reclamante, quando adiada a instrução após contestada a ação, não importa arquivamento do processo. Se foi contestada a ação, se foi apresentada defesa, nós não vamos mais arquivar, nós não vamos mais extinguir o processo, ok? Súmula 9 do TST. Vamos aqui na sequência. Eu tenho aqui, pessoa jurídica de direito público não se sujeita a revelia. Tá errado, galera. Você tem revelia sim, OJ 152 da SDI1 do TST. Não é só porque é pessoa jurídica de direito público que não vai ter revelia, vai ter revelia sim. Então tá errado, ele se sujeita sim à revelia, OJ 152 da SDI1.
5. A reclamada ausente a audiência em que deveria apresentar a defesa é revel, ainda que presente seu advogado munido de procuração, podendo ser ilidida a revelia mediante a apresentação de atestado médico, que deverá expressamente declarar a impossibilidade de locomoção no dia da audiência. Pessoal, súmula 122 do TST na cabeça está perfeito, está correto. Isto daqui está perfeito, está correto. Vejam o seguinte, há a possibilidade excepcional de se evitar o efeito da revelia, aquela presunção de veracidade com a apresentação de atestado médico. Só que não pode ser um atestado médico qualquer. Tem que ser um atestado médico que declara a impossibilidade de locomoção. O único atestado médico, e principalmente para a nossa prova, né? O único atestado médico que evita os efeitos da revelia, que lide os efeitos da revelia, é o que demonstra a impossibilidade de locomoção no dia da audiência. Pegue no seu material, dê uma lida na súmula 122, ok? Não pode ser qualquer atestado, tem que demonstrar impossibilidade de locomoção. Um atestado que fala que eu quebrei o pescoço, e os dois braços, serve? Não, porque eu não ando nem com o pescoço, nem com os braços, eu vou andando lá no dia da audiência, ok? Lembra de impossibilidade de locomoção, tranquilo? E aí, nós temos aqui a letra E. Letra E, 1, 3 e 5. Vamos para a nossa questão número 21. De acordo com o entendimento pacífico da jurisprudência do TST, o que nós temos aqui, ó? Inexiste previsão legal tolerando atraso no horário de comparecimento à parte da audiência. Isso está correto? Perfeito. Vejam que a FCC, eu peguei isso de vários concursos diferentes, a FCC sempre traz essa informação, vai cair no seu concurso, não há tolerância aqui para as partes, há para o juiz 15 minutos, ok? Para a parte, não. Vamos para o erro das demais, vamos lá, ó. Pessoa jurídica de direito público não se sujeita à revelia, ó, acabamos de ver em uma outra questão de um outro formato que há sim revelia, OJ 152 da SDI1, que é a Seção de Dissídios Individuais 1 do TST, um dos órgãos do TST. C. A reclamada ausente à audiência que deveria apresentar a defesa é revel, salvo se presente seu advogado munido de procuração. Nós sabemos que a presença do advogado não evita a revelia. Então, quem tem que estar presente é a parte, o advogado está lá, a parte faltou, revelia da mesma forma. Às vezes as pessoas ficam até em dúvida, pô, mas peraí, o advogado está lá, está com procuração, está com defesa, vai haver a revelia? Vai, porque a parte não estava presente, ok? E letra D, diante da gravidade do ato, a revelia da reclamada não pode ser ilidida. A gente sabe que sim, que o artigo 844, parágrafo 4º da CLT traz algumas situações em que eu não tenho a produção dos efeitos da revelia. Aqui nas questões mesmo nós já falamos de duas, quando eu tenho pluralidade de réus e um deles apresenta defesa, e aí eu seria beneficiado pela defesa do outro. Nós já vimos quando falta um documento indispensável à prova do ato, que eu não presumo ser verdadeiro. Então vejam que eu tenho algumas situações no parágrafo 4º do artigo 844, inserido pela reforma trabalhista, em que não há essa produção dos efeitos da revelia. Depois, a revelia produz confissão na ação rescisória, ó, não. Súmula 398 não produz confissão na ação rescisória. Súmula 398, nós não vamos presumir que aqueles fatos narrados na ação rescisória são verdadeiros, porque são fatos extremamente graves.
eu estou falando de uma decisão que já transitou em julgado, então eu não posso rediscutir ou desconstituir uma decisão com trânsito em julgado só com base em presunções, eu tenho que ter prova. Por isso que nós não temos aqui revelia na ação rescisória. Perfeito, galera? Vamos lá, na sequência, chegando aqui a nossa questão 22 de 25. Faltam 4 questões, então. Conforme previsão legal e jurisprudência simulada do TST em relação às audiências trabalhistas, é correto afirmar, o preposto não precisa ser empregado da reclamada. Perfeito, de acordo com a reforma trabalhista 843, parágrafo 3º da CLT, preposto não precisa mais ser empregado da reclamada. Nós temos uma súmula do TST que ficou defasada, que não se aplica mais, que é a súmula 377, falando que tem que ser empregado, esqueçam isso, não precisa mais. Ele tem que ter conhecimento dos fatos, show. Precisa ter presenciado os fatos? Não. Precisa ter trabalhado simultaneamente com o reclamante na empresa? Não. Tem que ser contemporâneo dele? Não, nada disso. Basta ter conhecimento dos fatos e lembrar que as declarações do preposto obrigarão o proponente. Perfeito, galera? Vamos aqui, vamos ver o erro das demais. A ausência do reclamante quando adiada a instrução após contestada a ação e audiência, importa arquivamento? Não importa. Apresentou defesa? Sim. Arquiva? Não. Que nós já vimos, súmula 9 do TST. C. Não se aplica a confissão à parte que expressamente intimada com aquela combinação, não comparecer à audiência, na qual deveria depor. Errado. Se aplica sim à confissão, súmula 74 do TST. Se a parte foi intimada aqui, se a parte foi expressamente intimada para depor e faltou, você tem confissão sobre aqueles fatos. Letra D. Aberta a audiência, o reclamado terá 10 minutos para aduzir defesa oral? Não, são 20 minutos. Letra E. Terminada a defesa, seguir-se-á a instrução do processo, devendo o juiz, ex officio, interrogar os litigantes sob pena de nulidade, sendo que, fim do interrogatório, não poderão os litigantes retirar-se até o término da instrução com a oitiva de testemunha. Tudo errado. Terminada a defesa, seguir-se-á a instrução, devendo o juiz ex officio interrogar os litigantes sob pena de nulidade. Não, não existe essa previsão de nulidade. Sendo que, fim do interrogatório, não poderão os litigantes se retirar até o término da instrução com a oitiva das testemunhas. Veja, os litigantes, eles permanecem realmente, mas está errado aqui, não há nulidade neste ponto. Vou ficar sumido e vou aqui para a 23. 23, falando de defesa do reclamado. Agora falando de defesa, de contestação, de preliminares. Vamos lembrar as formas aqui de defesa que nós temos no processo do trabalho. Quando a gente fala em defesa do reclamado, a gente lembra de contestação. É a principal peça de defesa. E a contestação pode ser dividida em duas partes. Na primeira parte, eu vou alegar a existência, vou demonstrar e alegar a existência de vícios no processo. Então, nessa primeira parte da audiência, eu tenho por finalidade demonstrar a existência de vícios no processo. Chamo essa primeira parte de preliminares de mérito. Então, essa minha defesa processual será chamada de preliminares de mérito, ok? A segunda defesa é a defesa de mérito. Então, depois que eu faço as preliminares, depois que eu alego os vícios processuais, depois que eu apresento a minha defesa processual, eu passo a defesa de mérito. O que é a defesa de mérito? É a demonstração de que os fatos narrados pelo autor não são verdadeiros, é a demonstração de que ele não deve ele não deve ter os seus pedidos julgados procedentes.
Então, na minha defesa de mérito, eu vou demonstrar que o autor não tem direito a isso, aquilo outro, que eu não devo ser condenado, ou seja, que os pedidos por ele formulados não devem ser julgados procedentes. Essa que é a ideia. Então, primeiro preliminares de mérito e depois defesa de mérito. As preliminares de mérito constam, olha aqui, no artigo 337 do CPC. As preliminares de mérito, vamos anotar aqui, as preliminares de mérito constam no artigo 337 do CPC. E quais são elas? Olha aqui, galera. Exatamente o que a questão de número 23 está pedindo. Ó, considere. Não deverão ser arguidas em contestação as objeções indicadas apenas em, ou seja, não deverão ser arguidas em contestação. O que deve constar em contestação? Quais são as defesas que devem constar em contestação e aquelas que não devem constar? Vamos lá, galera. Dentro do rol do artigo 337 do CPC, eu tenho litispendência. Litispendência é preliminar de mérito. Conexão também. Exceção de incompetência relativa? Não é na contestação. Pelo próprio nome, é uma exceção de incompetência. É uma peça separada, é outra petição. Se eu vou alegar a incompetência relativa, se eu vou alegar que a ação não foi ajuizada no local correto, será por meio aqui de exceção de incompetência, não é contestação, ok? Depois, ó, carência de ação é preliminar de mérito. Sim, exceção de suspeição não é, pelo próprio nome, vai ser por uma exceção, uma outra peça. Então, 3 e 5 são as únicas duas que não serão tratadas como preliminares de mérito. Tanto a 3 quanto a 5 serão exceções, peças separadas, uma de incompetência e a outra de suspeição. Uma de incompetência e outra de suspeição. Todas as demais são preliminares de mérito, todas as demais constam expressamente neste artigo aqui em cima, artigo 337 do CPC. Ok, meus amigos? 23. Vamos para a nossa questão de número 24. Questão de número 24 fala de compensação. Compensação, vamos lá, é uma forma de extinção das obrigações, conforme nós estudamos lá em Direito Civil. Então, compensação é uma forma de extinção das obrigações. Você me deve 10 mil reais, ok? Eu passo a te dever 10 mil reais. E aí? Vamos compensar. Se você me deve e eu te devo, se você me deve 10 e eu te devo 10, vamos compensar e extinguir as obrigações. Ninguém paga nada a ninguém. Estamos quites. Senão, a gente vai ficar igual doido. Ó, você me deve 10, tá? Toma 10. Agora me devolve porque você também me deve 10. Porra, compensa, extingue as obrigações, ficamos quites. Se eu te devo 10 e você me deve 6, eu te pago só 4. Não é assim? Estamos compensando, às vezes de forma parcial ou total. Beleza, a compensação, ela ocorre aqui como matéria de defesa. O réu pode alegar a compensação na sua defesa. De vez em quando alguma questão trata dessa compensação. Agora, tudo o que você precisa saber sobre compensação para responder às questões aqui de processo do trabalho, tudo constará, anotem, venham comigo. Tudo sobre contestação que você precisa saber está aqui, ó. Artigo 767 da CLT. Súmulas 18 e 48 do TST. Aqui está absolutamente tudo que pode cair em concurso, tudo que você precisa
saber, pode anotar. 767 da CLT, 1848 do TST. O que esses dispositivos afirmam? Compensação em matéria de defesa. O que significa dizer que a matéria de defesa tem que ser alegado? Compensação tem que ser alegado, é matéria de defesa. Além disso, tem que ser alegado na contestação. É uma matéria de defesa que você vai trazer na contestação. E que dívidas que podem ser compensadas? Dívidas trabalhistas. Como estamos na Justiça do Trabalho, eu só posso compensar a dívida trabalhista com outra dívida trabalhista. Essa que é a ideia. Então, compensação é matéria de defesa, tem que ser alegado na contestação e eu só posso compensar a dívida trabalhista com dívida trabalhista. Lembra disso que você acerta todas as questões. Olha aqui a questão de número 24. De acordo com a CLT, o entendimento simulado do TST, olha aqui, só poderá ser arguída como matéria de defesa na contestação. Perfeito. Só poderá ser arguída como matéria de defesa na contestação. Olha o erro aqui das demais. A. Não poderá ser arguída em nenhum momento em reclamações trabalhistas. Já errou. B. Poderá ser arguída em qualquer fase processual? Não, é só na defesa. Só pena de preclusão. C. Deverá ser arguída através de exceção? Não, através de contestação. E. Poderá ser arguída em qualquer fase processual até o trânsito julgado da sentença? Não, só na defesa, sob pena de preclusão, sob pena de impossibilidade de alegação posterior. Ok, galera? Então anotem esses três, esse artigo da CLT, essas duas súmulas e vamos responder e acertar todas as questões que tratem de compensação. Vamos para a nossa última questão da aula de hoje. Essa é só a primeira aula das três que nós teremos. Vamos para a última das questões aqui, questão de número 25, que eu preparei para vocês. Inclusive, trata aqui com adaptações de um dos pontos da reforma trabalhista. De acordo com a consolidação das leis do trabalho, apresentada a exceção de incompetência. O procedimento da exceção de incompetência foi totalmente alterado pela reforma trabalhista. O artigo 800 da CLT mudou totalmente. Antes, só para vocês terem ideia, tem que ler e gravar esse artigo 800. Só para você ter ideia, antes a exceção de incompetência ela era apresentada na audiência. Agora não. Eu recebi a notificação e vi que o Bruno ajuizou a ação no local errado. Eu tenho 5 dias para apresentar a exceção de incompetência. Então, o prazo para apresentação da exceção é até 5 dias a contar do recebimento da notificação. Recebi a notificação e até 5 dias apresento a exceção de incompetência. Essa que é a ideia, ok? Aquela audiência que já havia sido marcada, ela vai ser suspensa. Como eu aleguei a incompetência, como eu estou falando que aquele juízo não tem competência porque a ação deveria ter sido ajuizada em São Paulo, aquela audiência aqui em Vitória vai ficar suspensa, não vai ser realizada. Porque primeiro nós vamos realizar a instrução e vamos julgar a exceção. Primeiro tem que definir se a competência é de Vitória mesmo ou é de São Paulo. Então suspendo a audiência, não realizo a mesma, faço a instrução, se o juiz quiser designar a audiência, faz a designação e depois julga, decidindo se remete o processo para São Paulo, se o processo fica em Vitória, ok? Olha aqui, então, considere apresentada a exceção de incompetência com base no artigo 800. Olha aqui, letra B. Protocolada a petição, será suspenso o processo e não se realizará a audiência que se refere ao artigo 843 dessa consolidação até que se decida a exceção. Os autos serão imediatamente concluídos ao juiz, que intimará o reclamante, se existentes, os litisconsortes para manifestação no prazo comum de 5 dias. Agora, a manifestação da parte contrária do excepto é em 5
dias. Tudo isso, ó, de acordo com o artigo 800 da CLT. Vamos tomar cuidado com isso daqui. Olha as demais, ou o erro das demais. Abrir-se a vista dos autos ao excepto por 24 horas improrrogáveis. Não é mais por 24 horas prorrogáveis por igual período. Não. Antes eram 24 horas improrrogáveis. Então aqui sempre esteve errado porque estava falando de prorrogação. Agora são 5 dias. Toma cuidado com isso. Abrir-se a vista dos autos ao excepto por 48 horas, está errado. 48 horas errado. O juiz decidirá de plano, sem manifestação da parte contrária? Claro que não. 5 dias para manifestação. Tomem cuidado, porque há uma forte tendência desse artigo 800 cair na sua prova, porque mudou absolutamente tudo. Ok, meus amigos, ó, terminamos as 25 questões que estavam programadas. Foi um prazer. Forte abraço, tchau, tchau. Valeu!